paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você aqui junto conosco, não é? Que Deus possa mesmo abençoar a sua vida por estar fazendo parte aqui da nossa Escola Dominical. E eu quero começar essa aula fazendo uma oração, pedindo a Deus que venha ajudar, né, abrir o nosso entendimento, que nós possamos extrair dessa lição ensinos preciosos para nós que nós vamos colocar em prática. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nessa manhã nós te agradecemos por estar aqui, pedimos a Ti que possamos aprender de Ti, extrair, Pai querido, da Sua palavra, ensinos preciosos para nós. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, nos orienta, nos direciona, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023, né, o tema é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, a lição hoje é a lição número 9 e o tema dessa lição é uma família nada perfeita. Nós vamos ver aqui com o exemplo de Davi, né, com a sua família, momentos de sucesso, mas problemas com a família, não é? E com certeza para nós é algo muito importante para que nós possamos tomar como base e não venhamos cometer os mesmos erros e aprender nessa manhã com essa lição tão maravilhosa. O nosso textuário, irmãos, está em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, vigiar, não é? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. A verdade prática diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Quer dizer, tudo que a gente planta, a gente colhe, não é? Se você plantar um pé de amendoim, vai nascer amendoim, não vai nascer melancia ou qualquer outra coisa. Então, essa lição é uma lição muito prática e tudo que foi plantado pelos membros da família, vamos colher. Então, é o momento de nós atentarmos, irmãos, para a nossa família, não é? Muitos problemas familiares, a gente entende a família é a base da sociedade. Então, quando a família tem problemas, a sociedade também tem problemas. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 2 ao 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia também, na sua revista. Se você ainda não tem a sua revista, adquira a sua revista. Você pode estar procurando aqui na nossa livraria. E também, irmãos, 2 Samuel capítulo 5, versículo 13 ao 15, o 12 do 10 ao 13, a parte A. Então, todos esses versículos são a nossa leitura bíblica em classe. 2 Samuel capítulo 3, versículo 2 diz: e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, o Jezreelita, o segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão, de Eglã, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Agora, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois vieram de Hebrom e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, Eliadá, Elifelebe. 2 Samuel capítulo 12, o versículo 10 agora. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com suas mulheres perante este sol. Porque tu
o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então, nós vamos estudar aqui sobre a família de Davi e seus filhos, né? Sobre esse assunto tão importante para nós. Meus irmãos, a nossa introdução diz assim, introdução dessa lição, você pode acompanhar na sua lição aí também, diz: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Nós estamos vendo nessa lição, nessa introdução, Davi foi um grande homem de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus, conquistou inúmeras batalhas, derrotou gigantes, fez coisas maravilhosas, mas não teve o mesmo cuidado com a sua própria família. Então a gente encerra aqui essa introdução, olha o que o nosso comentarista aqui aborda, né? Ele presenciou episódios como incesto, rebelião e morte, coisas terríveis, não é? Então essa lição de hoje vai nos abordar principalmente com o cuidado com a nossa família, né? A gente pode ter muito êxito em muitas áreas da nossa vida, mas se você não cuidar da sua família, você vai ter problemas. E é isso exatamente que aconteceu com o rei Davi, esse grande homem, não é? Vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição diz: o rei Davi e sua grande família. Primeiro subtópico desse primeiro ponto diz: Davi, ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus. Davi, neste momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que a gente pode ver, meus irmãos, nesse contexto, é que Davi foi escolhido para ser rei no lugar de Saul, e o Davi aqui foi de fato escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Samuel foi à casa dele, a gente vai ler lá, né? 1 Samuel capítulo 16, a gente vai ver que realmente Samuel foi à casa do pai de Davi para o escolher, não é? Para que ele pudesse ser ali separado como rei. Nós conhecemos essa passagem onde mostra que o pai apresenta aos irmãos mais velhos e no caso ali Samuel não aceita. Esse não é ungido do Senhor, por mais que eles parecessem, né, estar preparados. Deus havia escolhido Davi pelo seu coração. Só que eu quero ler com os irmãos que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Meus irmãos, Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Olha que responsabilidade grande, né? O Davi foi separado por Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que de fato ele é o nome de Deus. Foi realmente o Senhor que o escolheu para essa missão tão importante, ser o segundo rei de Israel, um rei separado por Deus. Mas o que nos leva a refletir é que mesmo que nós possamos estar vivendo momentos de êxito em algumas áreas da nossa vida, principalmente, vamos dizer, ministerial, né? Aquele pastor que tem aquela boa palavra, que conduz bem a sua igreja, mas se não cuidar da sua casa, vai ter problemas. Davi, de fato, era um homem de Deus, era uma pessoa escolhida por Deus, mas ele não cuidou da sua família, não cuidou dos filhos, não acompanhou, não tomou cuidado em diversos aspectos e por isso teve problemas. Então, a nossa reflexão começa nessa manhã sobre esse assunto. Você pode estar vivendo financeiramente seu melhor momento agora, você pode estar vivendo profissionalmente, nossa, eu estou realizado profissionalmente ou qualquer outra área. Mas como está a sua casa? Como está a sua família? Como é seu relacionamento com os filhos, com a esposa? Enfim, com a família.
Então, se você está de pé, cuide que não caia, né? Olha para que não caia, observe bem a situação, né? Esse então é o nosso primeiro subtópico aqui do primeiro ponto. O segundo subtópico diz: Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, os tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor é. O Senhor era, foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Então, aqui nós estamos falando sobre esse resultado do chamado de Davi. Ele teve inúmeras batalhas. Se nós fôssemos acompanhar aqui um pouco da vida de Davi, ele sempre orava a Deus para ir para as batalhas. Deus sempre lhe dava uma estratégia. Ele foi um homem realmente usado por Deus. A sua autoridade foi conhecida, não é? O Senhor era com Davi para o abençoar. Meus irmãos, o Senhor, ele está sempre disposto a nos abençoar. Como disse, às vezes existem pessoas que se dedicam a uma certa área da vida e têm resultados, têm êxito, né? Como disse, ministerialmente, nossa, uma igreja que está sendo muito bem assistida por esse pastor, ou às vezes, como eu falei, por esse obreiro, ou aquela família que é muito bem abastecida financeiramente, que a família está ali tendo todos os cuidados, não deixa faltar nada material, não é? Mas está deixando de lado esse ponto tão precioso que é o cuidar da família, que é o zelo pela família, ensinamento, proximidade. Eu conheço famílias que estão enfrentando muitos problemas. E não é problema porque o pai deixou faltar alguma coisa, ou porque o pai não gostava de trabalhar, não é isso, ou pela mãe, enfim, quero dizer porque às vezes faltou acompanhamento no crescimento dos filhos, né? O zelo, o cuidado com a família, a união da família. E os filhos acabaram crescendo distantes e hoje enfrentam problemas sérios em relação a isso, relacionamentos, entre outras coisas. Então, o que nos vale ressaltar nesse momento, meus irmãos, vamos tomar cuidado, equilibre essa balança, não é? Que Davi é um homem de Deus, usado por Deus, teve muitas vitórias, abençoado por Deus, e ele teve a sua autoridade reconhecida pela nação de Israel, mas não cuidou da mesma forma da sua casa. E nós vamos ver aqui quais foram os problemas, né, que ele enfrentou e que ele acabou permitindo que acontecesse por causa dessas questões, os seus erros pessoais na administração da sua família, e isso lhe trouxe muitos problemas, não é? Então vamos evitar os problemas, vamos tomar cuidado. O subtópico 3 diz: a grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus, e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Já começou aí o problema, né? Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras. Esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Quer dizer, problemas, né? Aqui o Davi, depois que estava próspero, né, vitorioso, se casou com várias mulheres, não é? A Bíblia aqui registra algumas delas, a gente aponta 8 esposas, mas tem gente que fala que foi mais, fora as concubinas. Aí ele teve como esposa, né, Milcal, Ainoã, Abigail, Macá, Agite, Abital, Eclá e Betseba. E, como dizemos aí, fora as concubinas, enfim. E aí 20 filhos. Então uma família bem grande, não é? E ele se concentrou apenas naquilo que ele estava fazendo, que era o seu reinado, nas vitórias, nas guerras, nas suas conquistas territoriais, enfim, e deixou de lado a sua família. Quando os pais não acompanham o crescimento dos filhos, não conhecem os filhos, a gente vê um problema muito sério, meus irmãos, principalmente com a internet, não é? Aí os pais são distantes.
alguém vai se aproximar dessas crianças e pode influenciar, e pode ser alguém que influencie num caminho ruim, num caminho mau. Às vezes os pais nem conhecem os próprios filhos, né? Não sabem o que estão passando, não tem um relacionamento de proximidade, de amizade. E o Davi, com tantas mulheres, começando errado, a gente vê que biblicamente Deus nunca provou essa questão de ter, né, várias esposas, poligamia, isso é uma coisa que nunca foi aprovada por Deus. E o Davi aqui entendeu porque estava próximo, estava bem, e com isso acabou tendo problemas. Então aí, com tantas mulheres e com aproximadamente 20 filhos, ficou difícil conseguir monitorar. E ele ainda mais concentrado apenas naquilo que ele estava fazendo ali, que é nas suas batalhas, nas suas atividades reais, não é? E ele acabou deixando de lado o acompanhamento dos filhos. Meus irmãos, dedique tempo à sua família, né? Dedique tempo aos seus filhos. Marcos capítulo 8 e o versículo 36 diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que adiantaria talvez ter tanto resultado no trabalho, se dedicou a vida toda ao trabalho e esqueceu a família. E aí a sua alma, né? Como está a sua alma hoje? Não é? Está feliz? Está bem? Eu imagino que para que uma alma esteja bem é necessário que a família também esteja sob cuidados, não é? Imagina um pai que vê um filho com problemas, não pode estar bem. A mãe que vê o filho passando por problemas, não é? E meus irmãos, então vamos dar a devida atenção. Se por algum momento você se distraiu e passou a cuidar apenas aí do trabalho, ou da atividade ministerial, ou se ocupou com outra área da sua vida e deixou a família um pouco de lado, é tempo de nós voltarmos, não é? A ter aí um culto doméstico, oração em conjunto. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai restaurar, vai cuidar, não é? Desses relacionamentos. E nós vamos ver agora nos próximos pontos, os próximos tópicos, mais ou menos os problemas que os filhos de Davi tiveram. Não foram fáceis, situações difíceis a qual eles enfrentou. E o Davi aqui, né, um homem ungido por Deus, mas ele fugiu, né, do modelo ideal qual Deus havia estabelecido, e por isso teve muitos problemas. Então, nesse primeiro tópico, meus irmãos, chama a nossa atenção para qual é a atenção que você tem dado à sua família. O Davi era um homem de Deus, um homem abençoado, um homem segundo o coração de Deus, e ele teve muitas vitórias, mas ele passou a ter problemas familiares, porque ele não deu a mesma atenção à sua família, e por isso teve muitos problemas. Vamos para o subtópico, o tópico 2, quer dizer, filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro subtópico diz Tamar. Era filha de Maaca, esta era filha do rei Talmai, de Gessur, e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ahinoã. Primeiro Crônicas, capítulo 3, o versículo 1. Meus irmãos, olha que problema sério, não é? Esse primeiro ponto mostra aqui a família, né, de Davi, a sua filha Tamar. Meus irmãos, o que nós podemos entender aqui dentro? Eu faço uma pergunta: o que será que pode estar acontecendo dentro das nossas casas, não é? Nossos lares. Nós vamos ver aqui que essa moça teve um problema muito sério com o seu irmão Aminon, a qual ele acabou violentando, acabou tendo um problema com ela, como nós vimos ali no começo, um incesto, né, dentro da casa de Davi. E essa jovem aqui foi persuadida, passou por um problema sério. Isso, meus irmãos, o que nos chama a nossa atenção nesse momento? Precisamos dar assistência para a família, não é? Qual era o relacionamento de Davi? Será que Davi estava próximo? Sabia? Não, o texto não mostra isso. O que nós podemos entender aqui nesse assunto, meus irmãos, é que essa filha ficou sem uma assistência, sem um cuidado, não é? Então, nesse momento, eu quero que os irmãos pensem o seguinte: reflitam, como é que pode estar as pessoas da minha casa? Como estão, né? As crianças da minha casa, né? Nesse caso, essa jovem aqui era uma jovem bonita, uma jovem a qual era virgem, e a sua beleza, como diz, atraiu aqui o seu meio-irmão Aminon. Quer dizer, teve um problema dentro da casa de Davi, Davi nem estava se atentando para isso. Meus irmãos, vamos prestar atenção no que está acontecendo na nossa casa.
Os pais que conhecem seus filhos, só de olhar já sabe como que ele está se reagindo. Se o filho chegou em casa de alguma forma estranha, se a filha está com um comportamento meio estranho, observe a sua casa, tenho certeza, meus irmãos, que através desse cuidado o Senhor vai abençoar. Então essa era a filha aqui de Davi, uma das filhas de Davi. O segundo subtópico diz Absalão. Era o irmão de Tamar, filho de Maaca, o terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz. Significa, o significado do nome. Mas, ironicamente, a sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meu irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Quer dizer, olha outro problema aqui. Nós estamos falando do distanciamento de Davi com a sua família. E nós vemos aqui no caso, nós vamos ver no próximo subtópico, Amnon, que ele abusou da sua irmã Tamar. E por causa disso, Absalão assassinou, matou ele, não é? Então nós vemos aqui o Absalão, que tinha um nome significado de paz, mas na verdade não tinha nada, ele era um homem violento. Irmãos, imaginem essa casa, não é? Olha o que aconteceu ali dentro, olha o problema, a tragédia que aconteceu dentro dessa casa, não é? Um irmão abusando da irmã, aí o outro irmão assassinando o outro, e o pior, o Absalão ainda realmente conspirou-se contra Davi, querendo tomar o seu trono. Meus irmãos, vamos analisar e ver, aprender um pouco sobre esses assuntos, como que a gente pode aprender com isso. Observe como que está a sua casa, o que está acontecendo dentro da sua casa. Não vamos deixar que a situação aconteça para depois pararmos para analisar. Eu conheci casos, presenciei fatos presencialmente que eu dizia assim, não, essa pessoa aí é tranquila. Mas de repente ela foi lá e cometeu uma atitude absurda, um negócio terrível, não é? Meus irmãos, vamos prestar atenção. Eu tenho certeza que o Senhor fala, o Senhor orienta, e através dessa lição está nos orientando também. Davi, um homem, como disse, extraordinário, com grandes vitórias, mas a sua casa com enormes problemas, né? Olha como que era esse relacionamento dentro de casa, olha a situação que estava acontecendo. Meu irmão, não espere que aconteça o pior na sua casa, não. Vamos prestar atenção agora, cuide, como que está o seu filho, a sua filha, como é o comportamento de cada um, acompanhe. Nossa, é responsabilidade dos pais. Ainda que a nossa lição aqui, fale sobre esse assunto, cada um dos filhos tem a sua responsabilidade, mas os filhos são herança do Senhor, é responsabilidade dos pais aí administrar e cuidar dessa casa. Vamos para o terceiro subtópico, o Amnon agora, o outro filho de Davi. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. Isso aí está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado, emocionalmente dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amnon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 2. Olha a situação aqui do Amnon. Ele já mostrava um desequilíbrio emocional. Meus irmãos, nós estamos vendo os consultórios de psicologia, psicanálise aí lotados, porque as pessoas com problemas emocionais. E aqui o Amnon mostrava ser uma pessoa realmente descontrolada, uma paixão absurda, e aqui o texto mostra que ele está ficando depressivo, angustiado, simplesmente porque não tinha aquilo que ele queria, que era uma paixão irresponsável pela sua meia-irmã, que nem sabia disso. E ele ali todo nessa situação, dominado por esse sentimento desajustado, desequilíbrio emocional. Meus irmãos, olhando para dentro das nossas vidas, temos que tomar cuidado com essa questão. Quando há essa ausência familiar, essa ausência no cuidado da família, vamos criar problema. Filhos criando com problemas emocionais,
existem pesquisas que apontam que quando a ausência, né, paterna, e às vezes eu digo nem é porque um casal é separado, eu digo que é a questão de não acompanhar o crescimento dos filhos, os filhos passam a ter problemas emocionais. E aqui no caso, o Aminon mostrava todo esse desajuste emocional, né, todo esse descontrole emocional, por essas paixões momentâneas e malucas aqui, que ele teve uma paixão pela sua meia-irmã, e ele ficou doente aqui no caso, né, ficou mesmo angustiado, depressivo, simplesmente porque não a tinha, né? Então, ele não comia nem bebia. Quantos hoje adolescentes, jovens, estão deixando, né, de cuidar da sua saúde por causa de paixões momentâneas, irresponsáveis? E esse era o caso do Aminon. Irmãos, entenda, isso estava acontecendo dentro da casa de Davi. Essa era a família de Davi. Olha a situação que estava acontecendo com ele aqui. Como eu estou falando, não era um homem que não era um homem de Deus, era um homem de Deus. E olha o problema aqui na sua família, né? Entre seus filhos. O quarto, Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Quer dizer, na ausência aqui, né, do relacionamento do pai com o filho, o Aminon foi tomar conselho com o primo aqui, né, com o Jonadab. E ele aqui, nesse caso, meus irmãos, incentivou ele a criar um plano de mentira, fez o Aminon fingir que estava doente, estava ali para poder atrair a atenção da irmã e acabar abusando dela. E dentro desse contexto aqui, olha que coisa terrível estava acontecendo. Olha que coisa triste. Como eu falei, meus irmãos, quem que está aconselhando seus filhos, não é? Quem que está aconselhando aqueles que estão próximos a nós? De quem que eles estão recebendo conselho? Nesse caso aqui, a Bíblia mostra que Jonadab era um homem conselheiro mau, né? Um coração mau, já com maus pensamentos. Meus irmãos, vamos tomar cuidado da nossa casa. O que está entrando nas nossas casas, né? É responsável dos pais, sim, cuidar dos filhos, observar o crescimento, o comportamento, quem são os amigos, não é? Meus irmãos, vamos tomar cuidado, não é demais. Quando a gente fala, estamos aí ultrapassados. Não, nós estamos dentro do tempo de cuidar da nossa família. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar, zelar por aqueles que estão ao nosso redor, não é? Então, não deixe, né, que isso venha acontecer. O resumo desse segundo tópico diz: Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Estão vendo esse contexto? Uma filha desassistida, sem um cuidado, não é? Sem ninguém para protegê-la. Um filho rebelde, violento, o outro descontrolado emocionalmente e um primo com um coração mau. Esse contexto aqui só podia dar em tragédia mesmo, não é? Olha só o que aconteceu na casa de Davi. Meus irmãos, que coisa terrível. Então, que nós possamos tomar cuidado, que nós não venhamos entrar por esse caminho. Vamos para o tópico 3 agora. Problema moral na família de Davi. O primeiro subtópico diz: as consequências da sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério de Davi, do rei Davi, né? O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei, mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato. O rei Davi não podia evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel é a mensagem divina. O profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, a qual se deitará com suas mulheres perante esse sol. Assim não demorou muito para que os filhos coabitassem com as concubinas do próprio pai e os envergonhasse publicamente em Israel. Quer dizer, aqui, meus irmãos, nós vimos o Davi sendo confrontado por Deus. Nós vimos a situação aqui do rei, nós conhecemos essa passagem falando do rei Davi,
a qual ele cometeu um ato de adultério, mentiu, assassinato, entre outras coisas, ali com Betseba, e o Urias, que era o esposo, né, de Betseba. E essa situação trouxe uma maldição para dentro da casa de Davi, e nós vimos aqui que a palavra do profeta Natan veio de encontro, né? E os seus próprios filhos estavam ali se deitando com as concubinas do pai, envergonhando Davi. Meus irmãos, vamos prestar atenção naquilo que estamos fazendo, né? Um erro pode nos trazer consequências graves para a nossa vida. O Davi viveu aqui consequências difíceis, não é? Por causa do seu erro. Apesar de ele ter reconhecido o seu pecado, ter se arrependido, muitas vezes, meus irmãos, o que nós plantamos, nós acabamos colhendo mesmo, não é? Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para que nós não devemos entrar por esse caminho, não é? Aqui a nossa verdade prática fala bem disso, né? Que diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que Deus que pode ser constatada na própria natureza. Quer dizer, o Davi aqui não vigiou, não tomou cuidado. E com isso, meus irmãos, trouxe uma maldição para dentro da sua casa. E isso gerou-lhe muito problema pessoal e uma maldição para dentro da sua casa. Não vamos trazer problemas para dentro de casa, meu irmão. Você que tem seu relacionamento, né? Vamos tomar cuidado. A Bíblia fala de um leito sem mácula, não é? Então vamos tomar cuidado para que nós não venhamos errar e entrar nesse caminho, né? A Bíblia fala que aquele que adultera destrói a sua própria alma. Então não vamos entrar por esse caminho para que nós vamos sofrer com esses problemas, não é? Subtópico 2. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disto na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meu irmão. Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu, o relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade e sutileza de mentira a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com a sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon e mais tarde ele cavou sua morte precoce. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono, o rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Quer dizer, meus irmãos, olha a situação que aconteceu aqui dentro da casa do Davi, não é? Nós falamos aqui para trás já no tópico passado sobre Tamar, sobre Aminon, sobre Absalão, mas nós vemos ali, irmãos, uma ausência, né? A falta de atitude do Davi diante de tudo aquilo. Ele olhou, viu que o Aminon havia feito, né, enganando, humilhando, né, e desprezou depois a Tamar, não é? Como falando que era uma paixão momentânea, era algo superficial, e ele tomado por esse sentimento, sem responsabilidade, sem nada, e o Davi apenas olhou, lamentou e não fez nada. Irmãos, quando os pais são ausentes na criação dos filhos, cria-se problemas, cria-se dificuldades, não é? Quando não há ali o devido cuidado, a responsabilidade, não é? O lar, ali no caso, a responsabilidade dos pais, não é? Em cuidar dos filhos. Nós vemos aqui então, o que acontece é uma tragédia. O Absalão vai lá e mata o Aminon, e depois o Absalão ele acaba fazendo um plano para querer tomar o trono do seu pai e acaba morrendo também. Quer dizer, meus irmãos, quando nós não tomamos cuidado devido com a família, vai acontecer tragédias, né? Olha que situação terrível aqui do Davi. E o coração do Davi aqui está deslacerado, né? Triste. Como diz o rei, chorou amargamente a morte do seu filho. Meus irmãos, nós estamos falando da escola dominical. Pais, tragam seus filhos para a escola dominical para aprender da palavra, né? Para que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que eles possam crescer basados na palavra, para que eles tenham o temor de Deus dentro dos seus corações.
para que eles aprendam da palavra de Deus. Nós vimos um contexto aqui totalmente terrível, como falamos aqui, uma história sangrenta, uma história triste, uma história, vamos falar aqui de mentira, entre outros tantos problemas, não é? Uma filha abusada, desprezada, e também ali um filho que era o abusador sendo assassinado pelo próprio irmão, e depois esse outro também morrendo ali por causa dessa trama de querer tomar o lugar do pai. Quer dizer, uma família desordenada com muitos problemas. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos ter esse problema, não é? Aqui é nosso texto áureo, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6 e o versículo 7. Irmãos, assunto sério para nós, né? Subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas na nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio de exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios capítulo, vamos ler, irmãos, 1 Coríntios no capítulo 10 e o versículo 31. 1 Coríntios no capítulo 10 e o versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com os nossos lares, acompanhe de perto. Como diz, não seja um pai e uma mãe ausente dos filhos, que não acompanhe os problemas dos filhos. O ideal é que você seja sempre o melhor amigo do seu filho. Como nós falamos aqui, até o nosso comentarista aborda esse ponto, que nós, por mais que você esteja fazendo a sua parte, você pode enfrentar problemas no seu lar, pode enfrentar dificuldades, mas tenho certeza que o Senhor vai te honrar. O problema é quando a gente deixa de ser o exemplo, quando a gente não cuida, não está próximo, a gente não se aproxima, né? Como diz aqui, a gente não tem a vigilância, a proximidade e o exemplo. E aí fica difícil, né? Como disse, como está o seu filho, né? A mãe que não observa, tem uma história, não sei se é verídico ou não, mas é um exemplo para nós hoje, que diz de um filho que estava no corredor da morte, e ele disse, apontou para a mãe e disse: você é culpada. Ela disse: mas por que eu sou culpada de eu estar aqui? Porque quando eu cheguei em casa com o primeiro item, né, o primeiro objeto que era estranho, você nunca me repreendeu. Quero dizer assim, mãe, pai, você conhece seu filho. Se seu filho está meio estranho, chegou em casa de uma forma diferente, questione, vigilância, tome cuidado, não é? Tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor vai te dar graça para você conseguir entender isso e cuidar e tentar fazer o possível para que o seu filho cresça na presença do Senhor, guardado, livre, né, de todo mal. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar, mas nós estamos aprendendo nessa manhã com um exemplo de Davi. Esse exemplo não era bom, né? A gente usa muito Davi para falar dele derrotando o gigante, para ele vencendo batalha, mas dentro da sua casa, infelizmente, o Davi não foi um bom exemplo, né? Cometendo lá um adultério, não cuidando da família, entre outras questões que ele enfrentou, seus casamentos, não cuidando dos filhos, e por isso dentro do seu lar enfrentaram muitos problemas. Nossa conclusão diz assim: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam os seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Cuide da sua família, meu irmão. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, se você tomar cuidado, né, com tudo que pode estar acontecendo, sua vigilância,
Lembra do Davi, lembra das vitórias, mas também lembra dos exemplos maus para que a gente não venha entrar nos mesmos caminhos. Eu quero agradecer, meus irmãos, os irmãos que acompanharam essa aula, que Deus possa te abençoar grandiosamente. E o meu convite é para que você venha estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nos domingos pela manhã, venha participar conosco, você que pode, venha presencialmente. Tem aí uma sala para cada idade, vai ter um assunto especial para você, desde as criancinhas, os mais novos até os de mais idade. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, não é? Também, meus irmãos, está aqui passando no visor da sua tela o Pix aqui da igreja, chave Pix, está passando as contas da igreja para você contribuir com a sua oferta, seu dízimo. Irmãos, isso é essencial para a manutenção da casa do Senhor, para a obra do Senhor continuar crescendo, e também eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida em prol disso. Eu quero também aqui fazer um convite especial para que você esteja conosco aqui na nossa igreja sede, meus irmãos, às quartas e quintas-feiras, às 19h30, e no domingo às 19 horas. Venha cultuar ao Senhor, venha ouvir a palavra de Deus, também nas nossas congregações. Nós temos uma igreja a cada bairro praticamente, e você é nosso convidado também às quartas, quintas e sextas-feiras às 19h30, e no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado especial para ouvir a palavra do Senhor, para louvar o Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai aprender um conteúdo assim como o de hoje, para que realmente isso venha enriquecer as nossas vidas, abençoar realmente, para que nós vamos crescer e cuidar da nossa família, cuidar dos que estão ao nosso redor. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa lição, todos que fazem parte aqui da nossa equipe técnica, todos que fazem parte desse trabalho tão maravilhoso. E eu quero encerrar essa lição, essa aula, com uma oração, para que o Senhor venha te abençoar cada vez mais. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Te louvamos, Pai querido, te engrandecemos, e nós possamos aprender com o exemplo do Davi, Senhor. Nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida, para que a nossa casa esteja bem, para que a nossa casa esteja sob vigilância, Senhor, sob cuidado, sobre a sua bênção. Abençoa, Senhor, os relacionamentos, casamentos, famílias. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, nos orienta, e que nós possamos aprender da sua palavra cada dia mais, no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos e agradecemos a Ti desde já. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, até a próxima aula, até o próximo domingo.